Ah, então tá. Então, É, o jogo, o tema precisa ser bem definido, sim, porque ele é um guia, né? De verdade, uma Halila é uma bússola. E então, se você não tem um tema definido, bem definido, às vezes pode ficar meio a resposta, né? O que o jogo vai mostrar, às vezes pode ficar meio, a pessoa pode não entender direito, né? É por isso que muitas vezes quando, ai, obrigada, tinha esquecido da água. Muitas vezes quando o cliente chega, ele tem muita dúvida sobre o tema, né? Como é uma coisa que pode ser feito para qualquer tema, né? Oi, Vivi, querida, oi. beijo. Oi, Yara, oi, Lisiane. A gente precisa de um tema bem definido, então eu vou dar alguns exemplos, né? Que nem esse aqui que a gente vai começar hoje, né? Que é o arquétipo que vai falar sobre a mãe, né? A gente sabe que mãe representa sucesso, é, e aí, só que para ir para o jogo do Mahalila, a gente precisa ter um tema bem definido, né? Então, o que eu coloquei, deixa eu até ler de novo aqui, porque eu também demorei um pouco para identificar o melhor tema, né? Cadê ele aqui? O que preciso olhar na relação interna com minha mãe para me permitir ter sucesso na vida? Aí eu já estou dando o caminho, né? Já estou sendo bem objetiva. O que que eu tenho que olhar dentro de mim para que eu possa desbloquear qualquer questão que eu ainda possa ter com a minha mãe, na maternidade, na minha relação, e o que o que interfere também na nossa questão do feminino, né? É uma questão que, quando a gente faz o jogo por completo depois, ele pode abordar muitas causas, né? Ele vai aprofundar muito nisso. Hoje a gente vai ficar no arquétipo, né? Que já vai ser um grande guia, né? A gente já vai conseguir ter uma sacada daquilo que eu tenho que olhar, mas o jogo, e muitas vezes, assim, a gente precisa ajudar o cliente a definir o desafio dele, porque ele também não sabe. É que nem um tarô, né? Não sei se alguém aqui, essas pessoas jogam tarô, se gostam ou não, enfim. Quando você faz uma pergunta, né? Você precisa ser bem objetiva para aquele tarô, né? Senão ele pode te dar uma resposta dúbia e você não entender muito bem o que está falando, né? E o Mahalila é assim também. A gente sempre precisa definir um tema bem objetivo. Eu tenho alguns temas que, quando o cliente chega e ele não tem a mínima ideia do que ele vai falar, porque isso é muito comum acontecer. A pessoa não entende muito bem o que o jogo pode mostrar, e às vezes ela tem tanta questão na vida, é muito comum, né? A gente passa momentos que você tem questão no relacionamento, você tem questão no profissional, no financeiro. Aí quando você fala para a pessoa, escolhe um tema, né? E traz um desafio. Ela falou, mas eu preciso resolver muita coisa. Eu não sei para onde eu vou olhar primeiro. Aí tem alguns temas que são muito pertinentes, que é tipo assim, o que a vida está demandando de você agora? Então, quando a gente entra num tema geral, e de verdade, a gente sabe que tudo está conectado, né? Tudo na vida está conectado com o nosso interno. E às vezes o nosso caos, ele vem tudo junto, né? Tudo junto, misturado. Às vezes a gente está passando por N questões ali ao mesmo tempo. E o jogo vai falar para aquilo que a gente precisa olhar naquele momento. E o que é muito fantástico nesse jogo é que ele não vai só mostrar o problema, né? Porque às vezes a gente fala, cara, mas ele vai me fazer olhar o meu problema, né? Eu vou olhar para a minha ferida, mas e aí? O que que eu faço com isso? Não, ele dá um caminho, né? Ele te mostra uma solução, ele te dá um caminho para onde você tem que olhar, né? E para onde você tem que seguir para que você possa resolver
aquele seu dilema do momento. Enfim, e eu também já percebi, depois de 1 ano e meio aí, né, atuando com o Mahalila, que às vezes a pessoa traz uma questão que é de trabalho, específica. Não, preciso abrir o meu campo de trabalho, preciso olhar para isso, tal, traz uma questão profissional. E quando a gente vai ver a profundidade daquilo, né, e o que está bloqueando, vai fazer sentido para todo o resto da vida dela. Vai fazer sentido para o financeiro, para os relacionamentos, para os conflitos que ela tem com ela mesma. O jogo é muito inteligente, gente. Eu vou te falar que esses sábios indianos aí, não foi à toa que eles ficaram 2 anos em estado meditativo, recebendo toda a canalização desse jogo, porque você não deixa dúvidas. O que eu tenho percebido é que, às vezes, quando é uma questão muito profunda, porque tem casas no jogo, principalmente a primeira fileira, né, que corresponde ao nosso chakra básico, e a segunda fileira, que corresponde ao nosso chakra sacro, que ali está a base, né, da nossa falsa personalidade, vamos dizer, esse falso eu que a gente construiu ao longo da vida, né? Nessas duas linhas ali. E o que está ali contido? O eu idealizado, o medo da escassez, os pactos de vingança, é, a dor da perda, a falta de amor, né? Aquela ilusão da falta do amor, tá tudo ali. Às vezes, quando a pessoa está muito ainda, assim, emaranhada ainda com essas questões, eu estou indicando a gente fazer alguns jogos assim, não ficar num jogo só, né? Se deu tudo muito complicado e o jogo de repente ficou meio estranho, eu falo, olha, vamos fazer outros, mas a gente vai esmiuçar os pedacinhos, né? Saiu muito pacto de vingança, né? Ela não consegue se dar para a vida e ao mesmo tempo, se a gente não se entrega para a vida, a gente não recebe também. Então, vamos olhar para esse pacto de vingança, né? Vamos fazer um outro jogo, ou vamos levar isso para um campo sistêmico. Eu vou contar aqui rapidinho, para não tomar muito tempo. Hoje eu até vou fazer a tiragem dos arquétipos de uma maneira mais simples, tá? Você vê que eu nem estou com o campo montado aqui, vocês devem estar vendo, porque eu vou tirar de uma maneira mais rápida e mais simples. Eu faço o jogo, eu jogo para mim, né? Eu tiro o jogo Mahalila para mim de vez em quando eu estou aí com algumas questões que eu quero olhar e tal. E essa semana passada, eu tirei um jogo para mim. Ai, para dizer a verdade, nem lembro mais o tema que eu levei para o jogo. E saiu ainda muitas dessas questões de pactos de vingança ainda, o medo da escassez. Saiu algumas questões dessa casa ainda lá embaixo, né? Dessas casas que a gente fica mais aprisionado mesmo. E eu levei para o campo sistêmico as emoções. Eu fiz um teste comigo. Eu sou meio maluca mesmo, né? Quem me conhece já sabe que eu faço isso, mas se a gente não testar com a gente, como é que a gente pode levar para o outro, né? Em vez de eu colocar problemas no campo sistêmico, eu coloquei as minhas emoções. Tudo que saiu no Mahalila, eu levei para o campo sistêmico. E coloquei os bonequinhos e coloquei os papeizinhos com o nome das emoções debaixo, assim, sem eu saber. Meu filho que até que colou para mim, depois eu só posicionei e fiz uma autoconstelação, né? E assim, fiquei chocada, né, com o que saiu e a abertura de consciência que eu tive no jogo de mostrar exatamente a situação de quando eu tinha 4 anos de idade, que eu vivi uma situação que foi bem infantil, só para vocês terem noção, é até interessante falar isso. Desculpa estar tomando um pouco do tempo, mas quando a gente conta, né, da nossa própria história, vocês começam a perceber que pequenas situações da nossa vida, na nossa infância, o quanto que ainda reflete de uma maneira muito profunda quando a gente é adulto, né? Quando eu tinha uns 4 anos de idade, que a gente consegue saber no campo sistêmico a idade que a gente tinha quando aconteceu o problema, né?
Me veio a idade dos 4 anos, e aí, no bonequinho, foi eu olhando para o bonequinho do sentimento de inferioridade. E eu olhei para o bonequinho e eu falei, você é uma pessoa ou você é uma história? E aí a resposta vem, né? Porque o campo traz, né? Não sou eu que escolho, o campo traz, é uma pessoa. E que idade eu tinha? Eu tinha 4 anos. E aí eu fiquei, na hora me veio a história. A minha irmã foi atropelada quando eu tinha 4 anos. Ela tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos. Ela foi atropelada em frente de casa. Ela foi para o hospital porque bateu a cabeça, ficou lá, desmaiou, enfim, enfim. E o meu pai deu, quando ela acordou e ficou tudo bem, ele levou para ela de presente. Acho que só a Gorete vai saber dessa boneca que eu estou falando, Gorete, porque as outras são muito novinhas para saber disso. Era uma boneca chamada Andinha. Foi a primeira boneca que andava, que foi criada aqui no Brasil. A gente tinha aquelas bonecas horrorosas, que era de plástico, com aqueles cabelos duros, né, que comprava na feira. E aquela boneca era uma boneca enorme, ela era grande, ela era quase do meu tamanho com 4 anos, um cabelão liso, comprido assim. E você ligava, ela andava. Não, aquilo, para aquela época, era um negócio surreal. E quando eu vi que meu pai chegou no hospital com aquela boneca, eu fiquei com muita raiva e muita inveja, porque não era eu que estava ganhando aquilo. E vocês sabem o que eu aprontei depois de um pouco de tempo? Eu fui atropelada. Olha o que o inconsciente da criança faz. Eu quis passar, lógico que foi inconsciente, porque eu não me joguei na frente do carro, né? Soltei a mão da minha mãe e corri. Era bem pequenininha ainda, devia ter no máximo uns 5 anos. Mas comigo não aconteceu nada. O carro parou, eu só bati na roda, né? Caí no chão, ainda fiz xixi na calça para ajudar, né? E não aconteceu nada. O cara colocou a gente no carro e levou para casa, que minha mãe estava voltando com a gente da escola. Só que depois disso, dessa raiva que eu identifiquei agora, que eu ainda tinha, a inveja que eu tive dela, e aí depois eu fui ainda associando a tantas outras fases da vida. Porque como ela foi irmã mais velha, ela já podia ir no primeiro carnaval à noite, eu ainda não podia. Ela trouxe o namorado para casa, eu ainda não podia namorar, porque ela já tinha, ela tinha 15, eu tinha 12. Naquela época, namorar com 12 anos, trazer namorado para dentro de casa, não existia isso, né? Eu acho que nem hoje ainda, né? Mas vamos lá. Enfim, e para você ver como um episódio que eu achei que eu já tinha ressignificado essa história, e ele apareceu no meu campo ainda, e eu tive, assim, inúmeras catarses ali durante o processo, minha cabeça explodia de dor, tive vontade de, nem sei, enjoada, aí ressignifiquei, acolhi a minha criança, né? E falei, bom, agora eu vou comprar uma boneca para mim, né? Para acolher essa minha criança. Mas é impressionante, né? Como que a gente guarda ainda e coisas que na vida adulta ainda a gente vai vivendo elas. Hoje, o assunto da mãe, né? Por que que é tão importante? Porque muitas vezes a gente não tem um grande trauma, né? Se a gente olhar para a nossa história, a gente pode olhar e falar, mas eu não tenho nenhuma passagem com a minha mãe, assim, não tenho nada, minha infância foi bem, a minha mãe foi acolhedora, amorosa, mas sempre em algum momento aquela criança não se sentiu acolhida. E basta uma pequena coisa para ela criar uma ferida. E aquela ferida ficou ali, e a gente reflete essa ferida na vida com outras situações. E não percebe. E não percebe. Eu tive muitos problemas é exagero, mas alguns problemas depois com meninas e com mulheres na vida. E estava tudo relacionado. Claro que se eu for pegar a história anterior à da boneca, de quando eu tinha 4 anos, provavelmente eu vou achar ainda mais alguma coisa, né? Mas vamos indo devagar, né? Porque é muita emoção. Mas, assim, é fantástico. E depois que eu faço o trabalho e que ressignifica tudo, nossa, você fala, gente, que gratidão a todas essas ferramentas, a esses instrumentos que
a gente tem disponível hoje para que a gente possa olhar para as nossas questões de uma maneira mais leve e mais rápida, né? Porque se eu fosse para uma terapia convencional, lidar por um sentimento de inferioridade que eu nem percebia que eu tinha. Essa era a questão engraçada, né? Eu nem percebia que eu tinha mais, né? Mas no campus, no Mahalira saiu, vamos constelar isso, e aí, ó, quem já fez o jogo, a Mariana, a Renata, a Valéria, não sei se participou do jogo em si, acho que não, né, Valéria? Uma vez, o quanto que sai a casa 12 e a casa 8, que são os pactos de vingança, né? Então, se eu não recebi da vida o que eu queria receber, eu não dou para a vida o que eu vim dar. Isso é a birra da criança. E era o que estava acontecendo comigo, né? Eu tenho muito mais para me abrir e eu me pego em momentos que às vezes eu retraio. Eu fico com preguiça, eu preciso desenvolver um projeto, eu fico procrastinando. Isso acontece comigo, claro. E aí eu falo, mas por que que eu estou procrastinando? Por que que eu não estou querendo entregar? Vamos olhar para isso? Aí, exatamente, foi esse tema que eu fui olhar. Por que que eu estou procrastinando? Que eu passei aí o mês passado meio de marcha ré. O papai deve subir. E aí saiu tudo Deve isso. subir. E aí Vai o que tomar banho agora? aconteceu? Como Eu eu deixei dois não. banhos aí em cima da mesa. Para você deixa abertos. Tem que avisar o papai a hora que o banho que ele estiver tomando Como banho. eu não recebi o que eu queria receber, que era boneca, gente. Eu queria receber, eu quero aquela boneca para mim. Eu não recebia boneca. Então, o que que a criança, na hora, ela faz? Cruza o bracinho e fala, também não vou dar para a vida o que eu vim dar. É inconsciente, mas são nesses pequenos momentos que a gente vai fechando o fluxo do dar e receber, que é tão importante na vida. Bom, quis contar essa passagem dessa minha história, que eu acho legal, porque acho que vocês vão ficar pensando aí se vocês, né, se vocês não ganharam uma boneca que vocês queriam também, né, se a irmã mais velha ou a mais nova ganhou, e vocês ficaram chupando o dedo que nem eu. E aí vocês vão descobrir se vocês ainda estão trazendo reflexo disso para o dia de hoje. Bom, gente, bom, vamos lá, a nossa mãe, né? Trabalhar esse lado feminino em nós. Eu vou falar muito, já tem post lá, vai estar tendo post essa semana, semana que vem, de verdade, o mês todo, sobre a mãe, porque se Bert Hellinger honrou a mãe até um dia antes de morrer, quem somos nós para achar que em uma constelação na vida, honrando pai e mãe, já funcionou para tudo, né? Não é bem por aí. Então, a gente precisa realmente estar todos os dias honrando pai e mãe e tomando essa força dentro de nós. Eu já dei aqui o exercício da água para vocês, né? Acho que eu já falei sobre isso. Para quem eu não falei ainda, eu vou até já antecipar para mim não esquecer depois. Todos os dias de manhã, você peguem o primeiro copo d'água da manhã, mentaliza aquele copo, põe uma mãozinha, criando a sua própria energia ali. Eu tomo a vida e o amor que os meus pais me deram. E ó, toma água. Porque o tomar, que a constelação fala, que Bert tanto falou, é tomar mesmo, é tomar para si, né? Não é só receber nas mãos, né? O dar e o receber. O dar e o tomar, ele é mais profundo, porque o tomar, ele tem uma ação, ele tem um movimento. Você vai até a energia, você vai até a sua mãe. Ele tem uma ação, ele tem um movimento. Não é o receber, não é a mãe vir até você. É você ir até a mãe. Isso eu estou falando internamente, tá, gente? Porque eu sei, né, e todo mundo sabe, que tem muitas relações que são impossíveis, com mãe mesmo, né? É difícil, a mãe é narcisista, a mãe é muito controladora, não, é quase impossível manter uma relação.
Então, nós temos que harmonizar isso internamente com essa mãe, porque nós estamos trabalhando no nível da alma e não no nível mental dela. No nível mental dela, nós não temos que fazer nada, gente. A gente não muda pai e mãe e nem vamos nos colocar nessa posição, porque senão nós vamos se colocar maior que eles. Quando realmente a pessoa tentou uma vida, né, muito tempo e não consegue dar conta daquela mãe, dentro do sistema, a gente devolve a mãe, a gente faz um movimento dentro da constelação de devolver a mãe para a avó. Olha, eu tentei de tudo, mas é muito pesado para mim, eu devolvo ela para você. E você tira aquele peso daquela obrigação de que eu tenho que amar a minha mãe, de que eu tenho que ter um relacionamento com ela, de que eu tenho que aguentar tudo aquilo que ela me faz. Não é assim. Não é assim. Então, sempre existe uma maneira de melhorar a situação e a relação interna. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje e a semana que vem. Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o áudio. Não? Ninguém quer comentar nada? Bom, então, como eu estava falando, vocês vão estar vendo muito na minha página esse mês todo de verdade, os textos e tudo. Eu vou estar fazendo lives, vou estar fazendo os stories para entender mais, explicar mais o máximo que eu puder, o máximo que eu puder entregar sobre a mãe, sobre o quanto é importante a gente tomar essa mãe. Dentro dos preceitos, né, dos conceitos de Bert Hellinger, mãe é sucesso na vida. Então, se a gente busca ter sucesso na vida, em todas as áreas da vida, profissional, financeira, relacionamentos, é a gente fazer as pazes internamente com a nossa mãe. E aceitar tudo que foi, do jeito que foi. Aceitar o que essa mãe pôde nos dar e sair daquela criança infantilizada, achando que a mãe tem que ser o que nós quisermos que ela seja. Família Doriana é só no comercial, né? A gente tem que aceitar que a mãe e que o pai, né? Mas hoje a gente vai falar muito sobre a mãe, é humana, é uma pessoa, né? Hoje quem é mãe aqui sabe muito bem, né? Acho que já tirou aquela armadura de que a mãe tem que ser perfeita. Porque a gente sabe que a gente não dá conta. A gente faz o que a gente consegue fazer. O resto, paciência, né? A vida é o que é e a gente entrega aquilo que tem para dar. E quando a gente olha para nossa mãe e consegue entender que ela entregou para nós aquilo que ela conseguia dar, é fantástico. E que a gente aceita isso. Eu estou sempre lendo muito, né? Estou fazendo algumas formações ainda de constelação, porque constelação é uma coisa que a gente não para de estudar nunca. São muitos emaranhados, são muitas histórias, são muitas questões. E eu li ainda sobre os pais que eles dão para a gente aquilo que eles receberam. Só que o acréscimo que vem é a relação da mulher e do marido. Então, a mãe dá para o filho aquilo que ela recebeu na sua infância, que também ela recebeu do seu sistema, acrescido da relação com o marido, ou com o pai da criança. Então, ainda tem esse peso. Às vezes é uma relação harmoniosa, né? Tem uma troca, uma coisa bacana, e a gente ainda recebe um pouco mais. Às vezes a relação da mãe com o marido é um caos. E aí a gente vai receber não tão bem como a gente gostaria. E o que nós passamos para os nossos filhos, até a gente não ter consciência, é isso. É o que a gente trouxe dos nossos pais, acrescido da nossa relação com o nosso companheiro. E por aí vai. Então é muita bagagem, né? Porque o que a mãe nos deu é o que ela recebeu da avó, o que a avó recebeu da bisavó, e por aí vai. Então,
os emaranhados são profundos, são grandes, é muita coisa para arrumar, e a gente não pode ter a pretensão que a gente vai conseguir arrumar tudo, porque não vai. Mas a gente vai fazer o máximo que a gente pode para melhorar o nosso sistema, porque a gente não está fazendo só por nós, né? A gente está fazendo por nós e por um sistema muito grande. Porque por qualquer movimento e qualquer abertura de consciência que nós temos para nós já curamos uma boa parte da história do passado e já estamos curando a história das pessoas que virão. Tem um outro exemplo que é um outro movimento da constelação, assim. Vamos supor, eu e a minha irmã, vou dar esse exemplo, eu e ela. Ela tem uma relação, teve uma relação com a minha mãe, né? Minha mãe já não é mais viva, eu tive outra, enfim, ela teve as questões dela, ela nasceu de uma maneira, eu nasci depois, de uma outra forma, enfim. E todo mundo é assim, né? A mãe sempre está vivendo momentos diferentes no nascimento de cada filho. A gente fala, cria filho igual. Por que são tão diferentes? São tão diferentes porque todo mundo é diferente mesmo, mas também porque os pais, quando aquela criança nasceu, eles são diferentes, né? Do que quando um irmão veio depois de 3 anos, de 4 anos, de 8 anos, enfim. Tem outra maturidade, outro conhecimento, o relacionamento está melhor ou está pior. Cada um tem o seu momento. E muitas vezes, vamos supor, eu posso estar conectada com a escassez do meu bisavô do lado da minha mãe. Eu e mais 4 pessoas da minha família, que pode ser eu, meu primo, uma tia, pode ser assim, do mesmo lado, mas assim, com a mesma conexão a esse bisavô. Porque quando tem alguém que está passando muita informação para o campo, que pode ser um excluído, uma pessoa que foi assassinada, uma pessoa que teve muitas perdas, enfim, a gente fica conectado por lealdade, ponto. Não vamos nem tentar entender o motivo, porque a gente não vai conseguir. Mas se eu me libero daquele bisavô, da escassez daquele bisavô, quando eu libero também as outras pessoas que tinham conexão com a escassez dele, mesmo que elas não saibam. Olha que movimento lindo. E se a minha irmã tem uma conexão com um tataravô, também com escassez ou com um problema de doença, ela e mais 3 ou 4 pessoas, também da minha família, mas que elas estão conectadas com esse tataravô. Se a minha irmã se liberar, ou se qualquer uma daquelas pessoas se liberarem, inconscientemente o campo libera todo mundo que está conectado com aquela pessoa. É uma bênção. É uma bênção. Por isso que a gente não pode trabalhar, não pode parar. A gente não pode parar com os nossos movimentos, porque a gente não está fazendo só por nós. Então, quando nós, ó eu, vocês, né? Ó a arrogância da pessoa, quando nós nos liberarmos o máximo que a gente pode, o máximo que a gente dá conta, aquilo que vem para a gente mexer dentro de nós vamos estar liberando todo um sistema. O que ficou para trás, o que está vivendo no momento presente e o que vem depois, porque eles não vão precisar passar mais. Então é formidável isso, é formidável, é formidável. Por isso que a gente fica cada vez mais apaixonada por os processos de liberação, sejam eles, gente, não precisa ser só dentro de uma constelação. Pode ser em várias, né? A gente tem inúmeras ferramentas hoje, porque uma abertura de consciência me libera e libera o outro. Então a gente não para, né? Então vamos estar aqui sempre. Bom, vamos começar o nosso movimento? Alguém depois de tudo isso que eu falei, alguém quer expor alguma coisa? Alguém quer comentar? Pode abrir, Marta. Pode ir abrindo os áudios aí, Marta. Achei. Oi, querida. Oi,
Tudo bom, Neide? Tudo. Não, eu queria perguntar sobre os filhos, né? Tu falou sobre um primo, um irmão, assim, no movimento que a gente faz para os filhos, quer dizer, para frente, filho, neto, sei lá como é que funciona, sobrinho, se também funciona, Também, como é que seria nesse também. sentido? Também Ah, funciona para tudo. Quem está conectado com o mesmo núcleo, né, vamos dizer, com aquele sim, mesmo que está gerando, né, aquela corrente aquela corrente de informação, e por um aham, motivo desconhecido a gente fica em lealdade com aquilo, né? Se você se libera, todos os outros que estão se liberam também. Seus filhos, sobrinhos, futuros netos, ou tá, já têm. E os que ficaram para trás também, que a gente libera o sistema passado, né? certo. Tá bom, obrigada. Valéria, Deise, pode falar. Não, e é interessante que às vezes até em conversa, né? Eu falo que depois que a gente começa a viver sistêmica, tudo vai fluindo, né? Outro dia a gente É, conversando aqui sobre ancestralidade, eu contando aqui as histórias, aí me caiu assim um download que a minha avó e o irmão dela eram brigados. E aí a gente mora perto que tem assim, tem os filhos dele e tinham as minhas tias, né? E nunca foi muito boa a convivência. E até o cachorro deles, de uma das filhas dele, ataca só o pessoal daqui de casa. Com os outros vizinhos não tem problema. olha Aí, a lá. gente conversando, me veio. Ó, eu falei, gente, isso perdura até hoje por conta disso. Eu falei, depois que caiu. E foi engraçado, depois que caiu essa ficha, a minha filha esteve aqui com a menina dela, e essa pessoa que tem o cachorro, que a neta dela tem o cachorro, é, ela falou, pela primeira vez eu vi essa pessoa sorrir quando veio cumprimentar a minha filha, que ela está com a menina de 4 meses. Então, assim, ela falou, ela veio de uma forma, eu falei com ela, mas outro dia nós estávamos conversando sobre isso, sobre esse distanciamento familiar por conta dos pais dessas É, pessoas, que nós somos a terceira geração, né? E aí eu achei interessante que eu falei, gente, até o cachorro reage. Mordeu na é, minha filha, quase me é uma avançou, sensibilidade mordeu muito na minha grande. cunhada. Então, mas ele está querendo mostrar, né? Ele Aí eu está falei, depois sendo disso, um instrumento as ali. coisas fluiu dela chegar perto e conversar até com a minha filha e assim sorrir porque viu a minha neta. Ai, que Então eu maravilhoso. já tive até assim pensando em chegar lá e conversar com ela, sabe, sobre essas coisas, porque assim os netos dela também assim eu não consigo ter um contato bom com essas Ah, crianças. se você acha que ela te dá abertura para esse tipo de assunto, vai chegando devagarinho. Não, eu não sei se nela ou não, mas assim, eu chegar lá e dar um abraço nela e conversar até Ah, sobre isso. é, Eu falei assim, ó, o que que um teve uma abraço não discussão, cura, né? eu falei, teve um desentendimento lá atrás com os nossos, né, com o seu pai e com a minha avó, e que isso perdura na família, porque o neto dela já conversou com meu filho. Então a gente tem uma coisa de estranho, porque assim, o cachorro só tem problema com vocês. Aí, quer dizer, isso já está assim. Que Como eu comecei a mexer coisa. com o corpo, é engraçado. As pessoas começaram a perceber também que tem alguma coisa de errado com isso. Olha lá. Então, é muito É interessante que, às vezes, numa fabuloso, né? conversa da história familiar, a gente vai descobrindo muita Vai, coisa, né? vai descobrindo, e você sabe que quando vai chegando no consciente, 50% já vai sendo curado. Né? Só de chegar no seu consciente, mesmo que a gente não faça nenhum movimento. É maravilhoso. É, é muito interessante. Eu quero ver agora o cachorro, que ainda não encontrei com o cachorro. Eu quero ver o cachorro, Depois depois você dessa conta a consciência, reação. se ele vai ter uma outra reação. É. Fala, Gorete, vamos lá. você está falando dessa tomada de consciência, que às vezes são coisas simples que acontecem que faz a gente ter essa tomada de consciência. Eu fiquei impressionada com uma pessoa que me procurou depois da palestra do Neemias, na véspera do curso dele aqui, que a pessoa não pôde fazer. Ela me procurou e falou: Olha, eu quero te falar umas coisas aí, porque naquela palestra eu ouvi o depoimento de uma pessoa sobre essa questão da pressão alta que ela tem Hum? e me fez ir uma tomada de consciência assim impressionante, porque eu percebi que algumas coisas que aconteceram comigo quando criança, que eu acho que gerou o que eu sinto hoje. Eu Olha falei, lá. então, a gente Olha precisa lá. conversar.
E aí ela foi me contar a história, quer dizer, eu já tinha atendido ela uma vez por uma dificuldade de dirigir, e aí ela me contou esse lado da história, envolvendo essa questão do medo e da rejeição que ela sentiu, uma briga dela do pai e da mãe por volta dos 7 anos, e o que isso gerou na vida dela. Ela foi morar com a madrinha, né? A relação dela com a Olha, mãe hoje. E assim, a tomada de consciência dela foi um negócio impressionante. Aí eu constelei a criança ferida dela naquela sessão, ela saiu radiante. olha que Amanhã delícia. ela volta para atendimento de novo, isso tem quase um mês já. Vamos ver como é que está a vida dela É agora. isso, porque às vezes só fica pegando por partes da história, né? Vai pegando os pedacinhos e vai constelando, vai fazendo o que precisa ser feito, né? Que Mas maravilhoso. eu fiquei impressionada com Mas você que vê, com uma palestra, palestra, isso, uma palestra. E o uma Neemias fala, fala muita fez coisa, ela né, tomar Gorete? consciência. Ele fala No muita curso do coisa que Neemias, mexe com a gente. a gente viu isso, né? Como que as pessoas reagem a uma coisa É, que, quando criança, né, para a gente adulto, aquilo é tão, tão bobo, né? Mas como que aquilo fez mal para a criança, é isso mesmo. Você fez, né, Vivi, o curso né? dele? Gostou, né? É muito É muito legal. bom. Neemias é fantástico, gente. Quem puder aí Teve uma pessoa que participar falou, de uma tem jornada uma com pessoa ele, aqui que fez teve uma pessoa aqui que fez o curso, que nunca fez nada assim de autoconhecimento. O primeiro curso que faz foi esse com é, ele, e ela falou: olha, eu estou impressionada como que a minha vida mudou. é isso Porque mesmo. agora as pessoas falam as coisas e eu não estou nem ligando. O É marido aí que a fala. gente percebe aquilo que irritava, que incomodava, que você ficava se sentindo, né, estranha, ficava com raiva, gerava um sentimento esquisito, e de repente você percebe que você ficou neutra, né? Não te incomoda mais, você curou, você curou. É isso. Muito É legal. maravilhoso. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente partir para os arquétipos? Ah, vou sim. Ô, Gorete, você escreve, querida, o nome do Neemias Escreve. aí no chat? Gente, quem mora Sim. em Rio Preto, o Neemias teve já em Rio Preto esse ano, tem que procurar a Karina aí, que é a que faz os cursos com ele. Quem é do Rio de Janeiro, procura Gorete, porque acho que ele vai dar curso lá de novo no final do ano. Quem é de São Paulo também, Aí ele vem novembro, né? em fevereiro e março. Ah, tá. Fevereiro, março. Um sucesso aí, que bom, fiquei muito feliz. O Neemias não tem muita coisa de internet, ele não se adaptou ainda com essas questões de Facebook, então vocês pouco veem o material dele, tipo YouTube. Ele tem um pouco de dificuldade, né? Ele já é uma pessoa um pouco mais senhorzinho, mas assim, vocês não, quando vocês olham para ele, vocês falam que é mentira a idade que ele fala que tem, né? Porque ele tem uma disposição, uma energia, uma pele, né, Gorete? É, Que é impressionante. ele fez 81 É, anos. 81 anos, e esse homem viaja pra caramba. Ele mora na Dinamarca e ele vem para o Brasil 3, 4 vezes por ano e fica aqui dando cursos de imersão, uma semana, Metafórum, vai para o Rio, vai para tudo quanto é lugar. É incrível. Bom, eu vou pedir agora, como eu falei que eu vou fazer uma tiragem dos arquétipos de uma maneira diferente, vocês estão com papel aí, né, para anotar tudo. Então, eu quero que vocês anotem o tema de hoje, que é o que preciso olhar na relação interna com minha mãe para me permitir ter sucesso na vida. O que preciso olhar na relação interna com minha mãe para me permitir ter sucesso na vida. Então, eu quero que vocês
Respirem um pouquinho, se concentrem no tema e pensem num número de 1 a 12 e vocês anotem. Não precisa me falar, vocês anotem. Todo mundo já anotou? Todo mundo já pegou o seu número? Se alguém não pegou, só me fala. Acho que todo mundo pegou, né? Deixa eu pôr vocês na galeria aqui, porque eu não quero ficar me vendo, quero ver vocês. Então, agora vocês estão com o número aí colocado. E eu vou falar o arquétipo se alguém anotou o número 1. Quem anotou o número 1, anota o arquétipo do governante. Quem anotou o número 2, anota o arquétipo o sábio. Quem tirou o número 3, anota o órfão. Renata. Ah, não? Quem anotou o número 4, anota o arquétipo do criador. Quem tirou o número 5, anota o amante. Número 6, o guerreiro. Número 7, o bobo. Número 8, o caridoso. Número 9, o explorador. Número 10, o destruidor. Número 11, o inocente. Número 13, número 12, o mago. Tudo certo? Todo mundo pegou? Mais fácil assim, né, gente? Porque os bonequinhos, eu vejo que às vezes vocês ficavam um pouco confusa com as cores, né? Então, eu fiquei pensando, achei que essa foi a maneira mais prática, mais rápida e que não deixa dúvidas. Bom, agora vamos lá, as interpretações, né? Que eu vou aqui tentar direcionar cada arquétipo com essa questão da relação interna com a mãe, né? Porque esse é o nosso tema. Tivemos número 1. Alguém tirou o número 1, que foi o governante? Pode abrir o áudio e me falar, ou abre a câmera e dá um joinha. Senão eu passo ele, né? Ninguém tirou o governante. Alguém tirou um mago? Brenda. Mais alguém? Então vamos lá, gente. O mago.
Não, mas o número 2 não foi o mago. Qual foi o seu arquétipo? Não, não, gente, eu misturei as cartas aqui, desculpa. Bom, mas tudo bem, vai. Eu vou passar por todos. Então, vamos lá o arquétipo do mago. O que o mago diz, né? O mago, ele alquimiza. Ele tem o poder de trazer questões do inconsciente para o consciente e de transformar chumbo em ouro. O que é esse chumbo dentro dessa leitura? É a sombra, é o que está pesado. São, provavelmente, Brenda, tem situações ainda que podem estar no seu inconsciente, você não tem lembrança ou não tomou consciência ainda com a sua relação materna, pode ser que você saiba, mas esse é um arquétipo que fala que ainda tem questões inconscientes que pesa na sua vida, que acaba gerando dificuldades nas outras áreas da sua vida. E como mãe está relacionado com sucesso, então se você está com dificuldades na vida, né, de ter sucesso na sua profissão, de ter sucesso na sua jornada, nas suas relações, porque ainda tem bloqueios, tem coisas a serem trazido à tona para que você transforme esse lado sombra dessa relação com a mãe para o lado luz, para que isso se transforme em sucesso na sua vida. Você vai... Nadir tirou 12. O 12 foi o mago, não foi, gente? Então, foi isso aí também. É isso, também serve para você, tá? Então, precisa ser olhado esses materiais inconscientes, precisa ver o que precisa trazer à tona, só que também o mago tem uma força muito grande para conseguir identificar esses bloqueios. Não é tão difícil assim, tá? Mas precisa, sim, fazer movimentos para vocês conseguirem transformar um peso que ainda está aí dentro, o chumbo, para trazer essa sombra para a luz e ressignificar a relação. Pode ser que vocês tenham algumas passagens, né? Tenham algumas coisas que vocês já sabem até o que é que precisa ser melhorado, mas tem mais conteúdo aí. Mas esse arquétipo, ele fala, vocês têm capacidade e poder interno para conseguir alquimizar isso. Basta olhar. Olhar com carinho, acolher aquela criança, olhar para aquela mãe, aceitar a vida como foi, aceitar aquela mãe do jeito que ela foi, o que ela pôde dar, do jeito que foi, tá? Mas o principal desse arquétipo é exatamente isso, tá? Porque quando vocês fazem isso, vocês vão conseguir transformar a realidade, né, o momento presente, em algo muito melhor e muito maior. Então, assim, se o sucesso está emperrado, porque tem aí passagens da vida com essa mãe que ainda não foram trazidas para o consciente. E assim, olha, porque esse arquétipo, ele mostra também que tem um medo de olhar para esse lado sombra. Tem uma resistência, tem um bloqueio para olhar para isso. E muitas vezes fica que nem eu com a história da bonequinha. Não sabe o que é. Mas também não para olhar, né? Então, se vocês sabem que tem passagens de dores, passagens difíceis, e falar, mas aquilo foi parte da história, foi parte da vida, ok, foi.
Mas o que precisa ser olhado é a ferida que ficou na criança. A grande ressignificação que nós fazemos não é transformar aquela mãe, né? Nem perdoá-la, porque a gente não tem que fazer isso. Se a gente quer perdoar o pai e a mãe, porque a gente está se colocando como arrogante. Eles são maiores. A gente tem que aceitar a história do jeito que foi, por mais difícil que tenha sido. É quando eu falo, não deu conta da mãe, devolve ela para a mãe dela. Que aí você tira o peso. Mas o que precisa ser olhado são as feridas que ficaram no inconsciente. E olhem para essas resistências de olhar para essa ferida, porque o mago tem medo de olhar para a sombra. Fez sentido? Então, ok. Gente, agora, como eu dei uma misturada aqui nas cartas, eu vou meio um por um aqui, tá? Alguém tirou o Criador? Não? Alguém tirou o Inocente? Ninguém tirou o Inocente? Já nasceram bem, então, né? O Destruidor? Marta tirou? Não, eu queria perguntar, eu fiz por escrito. Eu tirei, o principal foi, que me veio direto, foi o bobo, mas depois me veio o destruidor. Pode ser mais de um? Pode. Porque tem algo. Vamos dizer que. Vou até pegar os dois aqui. Alguém mais tirou o bobo? Renata. A Gorete. A Flávia. Oxa, bastante gente está na fase do bobo aqui. Então, Bom, o que pode dizer o destruidor? O que é esse destruidor, né, Marta? Ele vem falando que a gente precisa deixar o passado no passado. A gente precisa esvaziar essa xícara, a gente precisa tirar essa roupagem aqui, sabe? Mas também, olha, vou te falar que esse arquétipo aqui pode estar dizendo que tem ainda, foi alguma coisa que eu intuí agora, tá? Que tem algo ainda pesado no sistema em relação a essa mãe, tá. tá? Então, ver se ainda tem lealdade por alguma coisa, se ainda tem amor cego, não sei. Claro, a gente sempre vai ter essas coisas, mas eu acho que ainda tem algo aí em relação à parte sistêmica mesmo que tem que ser olhado. Mas o bobo, para quem tirou, também vem dizendo que, olha, gente, tá leve, tá? Tá leve. O bobo é aquele ser que vai para a vida. Então, o que ele está falando para quem tirou esse bobo, está falando, olha, leva daqui para frente apenas o necessário. Tá vendo que ele tem só uma tronchinha aqui? Leva apenas o necessário dessa bagagem. E mesmo que tenha passagens difíceis na infância, mesmo que tenha tido situações muito problemáticas, aqui está falando, olha, está no passado. Leve a vida com mais leveza, não precisa ficar presa nessa situação. Pode ser vivido de uma maneira mais leve. Claro que o bobo também tem o seu lado sombra, tá? Ele também é uma criança, porque ele e o inocente, eles começam e terminam. Porque ele é o primeiro arquétipo e este é o último. Só que eles têm uma similaridade grande. Este daqui, o inocente, ele vem para a vida, ele precisa da segurança dos pais para tomar os primeiros passos, né? O bobo, ele não precisa mais dessa rede de segurança. Então, dê uma olhada se vocês também ainda, inconscientemente, não estão buscando, ainda não conseguiram se soltar dessa rede de proteção dos pais, se vocês ainda estão muito envolvidos, porque o bobo também é uma criança, é um lado da criança dentro de nós,
ele tem um lado que é muito negativo, que ele é um lado, mas não tem a ver com esse tema, né? Ele tem um lado aproveitador, um lado que quer ludibriar as pessoas, que ele é um mentiroso, quando ele é sombra mesmo, tá? Mas não é nesse caso com a mãe, né? Aqui ele fala apenas que, olha, por mais que tenha sido difícil um pouco a situação lá atrás, tenta romper com essa seriedade da vida. Não leve tudo tão a sério. Vá com mais leveza para esse sucesso, ou olhe para essa relação materna com mais leveza e alegria. Às vezes a história teve as suas passagens difíceis, mas não olha mais para aquilo com um pesar. Ah, coitada de mim, ou coitada da minha mãe, enfim. Tenha mais leveza e mais alegria para olhar para essa história e daqui para frente. Para que vocês Acho não que eu fiz levem. a minha conexão Oi, com Marta. os dois. Já Não, estou falando fez? que agora eu acho que eu fiz a minha conexão, não, com os dois arquétipos. Ah, Fechei. Por então que os pronto. dois? Que bom, Entendeu? Por que que caiu os dois? Eu entendi. Para mim fez sentido agora, tudo que bom. direitinho. Por que os dois? Obrigada. Você vê, né, como a gente tem que confiar na intuição, né? Dê uma intuída lá É, no Destruidor também, deixa anotado, né? é, Tem alguma coisinha é, ali que vai fazer sentido. sim. Para as outras que tiraram, tem dúvida, quer falar alguma coisa, fez sentido? Dessa leveza, dessa alegria, de romper com a seriedade da vida, de levar as coisas tudo tão a sério. Daisy, é a segunda vez, né, que caiu bobo para mim agora. Eu me lembro. E eu fiquei entre o 6 e o 7. O 6 é o guerreiro. Você sempre tem um pé nele, né? E sempre tem o pé nele. E aí repetiu com o bobo. Então não sei se pode ter alguma relação quando você for falar do guerreiro, mas o bobo fez sentido, sim. O guerreiro é o peso, né? E é aquela questão do masculino também, né? Vamos contar que a mãe é o feminino dentro de nós? 50% de nós vem da mãe? Nós temos 50%, metade da gente é a nossa mãe, então metade da gente é um feminino, metade da gente é masculino. Se nós estamos com questões com esse feminino, a gente acaba trazendo um masculino distorcido. E acaba, né, lutando guerras que não têm sentido, levando as coisas a sério demais, fazendo da vida, às vezes, um peso muito grande para muitas questões, né, levando tudo com muita seriedade. O bobo, gente, por que que ele fala da espontaneidade da criança? Para que a gente consiga dissolver as nossas máscaras e as nossas couraças. E a máscara tem muita relação com a nossa ferida original. E a ferida original já é logo a segunda casa do Mahalila depois que a gente começa o jogo. A gente começa na 6, a ferida original é a casa 7, e é onde fala da nossa máscara, né? Porque a gente cria essa máscara para encobrir um sentimento de inferioridade. Aí a gente cria a autossuficiência, tá? Mas por trás disso tem uma dor, tem uma história de dor. Pode falar, Deise? Pode, claro. Sim. Então, eu me identifico bastante com isso, e essa questão de ir só com o necessário é muito bom, né? É. Que carrega um peso nosso e talvez da Da outras pessoas. família, da Da mãe. Eu percebi isso, porque a vida inteira eu era deprimida e achava que eu tinha que tomar remédio, porque eu preferia tomar do que ser agressiva com as pessoas ou ir arrastando todo dia trabalhar, né? Que era difícil levantar. Então, só que depois que eu comecei a me conhecer, aí eu vi que não, né? Eu entendi todas as coisas, mas assim,
por mais que você aprenda e entenda tudo, às vezes você entende tudo, mas o dia a dia, às vezes, né, ainda causa certos impactos. Flávia, Então, é o muito bom. racional é uma coisa, né? Agora, trabalhar a ferida precisa ir mais a fundo. Aham, É perfeito quando você reconhece e você identifica. é, Nossa, abre uma luz na cabeça da gente quando a gente N- identifica. Mas, às vezes, não é suficiente. Se é existe verdade. essa ferida, né? Precisa, E essa precisa ir nessa dor. E essa questão das máscaras para você não se sentir menor é muito pertinente. É. Eu vejo isso, nossa, demais, por exemplo, na minha mãe, eu vejo. E quem sabe a gente, né, que é filho, não aprendeu a também fazer essas máscaras, porque aprendeu Claro, claro, claro. Copia, a gente copia a... tudo deles. Por quê? Porque senão a gente não dá conta das coisas. Só É. que o ruim dessa máscara de autossuficiência é quando ela é de orgulho, aí é pior, aí é muito Então, ruim, aí mas você é chegou feio. no ponto, Flávia, O porque orgulho a máscara para encobrir o sentimento de inferioridade e a Uhum. inadequação é a máscara do orgulho da vaidade. Ai, horrível, né? Então, assim, eu descobri tudo isso. A Ai, foi gente muito não ruim. vê essas pessoas que são muito orgulhosas, né? Que botam muita coisa para fora, que sabe tudo. O que está por E eu era, trás daquilo? nossa, que É muita horrível, né? dor, é muita ferida, é muita E a gente, história. e a gente afasta as pessoas, né? Sendo assim. É. Ninguém Só que gosta. essa máscara é como a gente. E todo mundo tem a sua, né? Não é só você que tem a sua, eu também tenho a minha. Imagina, Uhum. gente, nessa história da boneca que eu contei, a primeira casa que eu caí no jogo, que eu tirei para mim, foi a da máscara. Foi da máscara do orgulho da vaidade, mas que tinha Hoje, lá um sentimento de inferioridade. Claro, eu e não cê- ganhei aquela boneca, eu não era boa o suficiente para o meu pai. A minha irmã foi Uhum. boa porque ela foi atropelada. Então, depois eu quis ser atropelada para poder ganhar. Olha que loucura! eu, Olha o que a gente eu, faz. olha só, eu quis também ser uma pessoa. Sendo bailarina, perdi o pé, né? Com 19 anos. E a minha irmã tem síndrome de Down ela nasceu, eu tinha 3 anos. E eu queria ser aquela menina lá do filme Uma Janela para o Céu. Durante dias, anos ou meses, eu falei, gente, eu quero ser aquela patinadora que vem o namorado dela cuidar dela. Então, eu vejo que eu atraí até um acidente para mim, né? E aumentando a dor ainda, né? Mas o pior de tudo é assim a questão do orgulho, é, de trazer essa coisa assim, você não gosta do orgulho, né? Mas Mas você, ele te né? protege da dor. Ah, desculpa, é isso que eu ia falar que eu tinha esquecido aqui. É que às vezes esse orgulho confunde você com a autoestima. Você tem uma autoestima grande porque você tem esse orgulho. Ah, eu sou Não. isso, Mas uma digo coisa isso. não tem nada a ver com a outra. Mas no final você não tem amor próprio. Aí eu falo, É, gente, eu faço questão entre a autoestima e o amor próprio. Que eu sempre vi, exatamente. entendeu? Mas o amor próprio eu não tinha. E como que eu descobri? Eu estava numa formação de floral. Ela falou, Flávio, será que você se ama mesmo? Eu falei, claro, eu faço isso, eu isso. Não, mas é tudo Ilusão para. da gente. A gente ainda não conhece o verdadeiro amor próprio. A gente ainda não conhece, porque a gente ainda se permite ser abusada, a gente ainda se autoabusa, né? Sim, Quantas coisas a aham, gente acaba fazendo que não tem vontade de fazer, mas que faz por obrigação, né? Que faz por uma crença, que faz por um dogma, que faz por para agradar alguém, mas isso é autoabuso. Então, assim, a gente não está se amando quando a gente age dessa maneira, né? quando E você não sabe dizer não, e quando você quer agradar pessoas, exatamente. graças a Deus, estou saindo Existem disso. muitas formas, muitas, muitas, muitas. Mas quando a gente vai criando essa antena de percepção para nós, né? Por isso que tanto fala, né? Amai a ti, né? Para depois ser o próximo. Não tem jeito, tem que ser para nós primeiro.
Não é ser egoísta. A gente não vai fechar a porta para o mundo, não é isso. Mas a gente tem que se respeitar em primeiro lugar, né? Porque se a gente não está bem com nós, o que que a gente vai poder oferecer para o outro? Não vai oferecer aquilo que tem de melhor dentro de nós. A gente vai oferecer um neurônio espelho. A gente É vai engraçado. oferecer a nossa dor para o outro. O pior que é isso que a Quando, gente faz, né? quando meu marido falava assim, ah, você não me ama, eu achava aquilo tão estranho, porque realmente eu não sabia direito o que era o amor. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Não existe, né? Não. Sabe quando você não sabe direito como que é esse amor? E a gente, eu não sei se a gente vai ter noção do que é um amor verdadeiro nessa dimensão aqui. A gente está envolvido com muitas coisas, né? Com uma sombra. E a sombra sempre a gente vai ter, ok, né? Se a gente não tem a sombra, a gente nem consegue enxergar só na luz, mas é muita coisa, né? Mas eu acho que assim, quem está aqui, quem está vivendo qualquer coisa parecida com isso, está na busca. E é o que importa, né? É o que importa, a gente estar na busca. É a gente perceber um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada dia. Às vezes a gente percebe, um não que a gente dá, né? Um não para o outro, que é um sim para nós, ou um sim para a vida, já é um pouquinho a mais que você fez por você e pelo mundo, né? À nossa volta e pelo nosso sistema. Porque quando a gente se respeita, a gente também está passando essa informação para os outros do nosso sistema, né? E por aí vai, por aí vai. É o efeito dominó, né? Então, é assim que tem que ser. Mas devagarinho a gente tem que ter paciência com os nossos processos e ter muita autocompaixão, né? E de não ficar, né, se chicoteando porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O que foi, e agora é transformar a dor em sabedoria, né? Como tanto o Fábio fala, né, Marta? Transforma a Sim, dor em sabedoria e vamos seguir com a vida, né? é isso aí. Né? Eu tive um insight, vê se está correto, assim, se faz sentido para ti daí, quando estava conversando, eu estava pensando nos arquétipos, né? Assim, eu sou a mais velha de 6 irmãos, né? Minha mãe trabalhava, né? E quando estava em casa, tinha todas as tarefas com os outros filhos menores e com casa e com um monte de coisa para fazer, né? E eu não sei se faz sentido, que eu pensei assim, minha mãe pouco brincava com os filhos, né? Porque ela era uma pessoa ocupada, né? Eu tenho lembranças do meu pai brincando com a gente, né? Meu pai tinha tempo, né? Minha mãe não tinha tempo, né? E ela mesma, ela hoje, ela mais uma vez, ela manifestou isso, né? Que ela se arrepende de algumas decisões, de algumas priorizações que ela fez na vida, né? Como casa e determinadas tarefas, em vez de estar mais presente nessa etapa da vida da gente crescendo, né? Eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe hoje, né? Inclusive de rir, de tal, mas assim, Mas nesse aquela momento que a gente criança está. queria brincar com a mãe. Exato. É, é aquela coisa, É. assim, eu nunca fui muito de brincar de bonecas, por exemplo, foi uma coisa que apareceu um pouco mais tarde na minha vida, quando eu tinha mais amigas meninas maiores, né, assim, não era minha praia, né, então, assim, eu não sei se isso, Porque me deu esse insight de ter isso, assim, né, ter eu acho essa que coisa, eu quem passei a ensina, fazer isso né? mais Eu tarde, acho que quem ensina a brincar com boneca é a mãe, quando a gente é muito pois pequenininho, é, né? E de é. repente, se a Bom, tua mãe eu não tinha os tinha meus tempo para irmãos, isso, né, assim, mas irmãos eu tinha homens. assim, não, eu tinha uma irmã mais Ah, velha, mais ah, nova, né? Eu sou mais velha, tenho uma irmã mais nova, e depois 4 meninos. Assim, eu cedo tive que ajudar a tomar conta das então. crianças, Aí entendeu? você traz uma questão maternal muito cedo para a sua vida. Que era Hum, o que acontecia, tá? Porque você imagina hum, também, né? Era assim. Imagina, vocês sim, eram em quantos? 6? 6, É. 6. Bom, gente, acontece até hoje. Claro Sim, que sim. O que é mais velho vai ajudando a cuidar do mais novo. Mas é, aquela criança não queria estar cuidando do irmão. Aquela criança queria estar brincando, né? sim. Mas tudo bem. É o que eu falo. Assim a vida é, né, Marta? Sim, não, mas é porque me veio esse insight na hora da conversa, eu Mas falei, gente, que você coisa, pode né? prestar atenção aí em qualquer meditação que você fizer, que você pode encontrar um lado dessa criança que ainda queria brincar com a mãe.
Uhum. E aí, Marta, o que traz isso para a nossa vida? Eu não... Tá vendo o pacto de vingança do Mahalila é esse. Eu não recebi aquilo que eu queria receber, que era brincar com a minha mãe, eu também não vou entregar para a vida o que eu vim entregar. Aí a gente fica Sim, entregando de pouco, sabe? tá, Aí vem entendi. procrastinação, preguiça, empurra com a barriga os projetos. Não é assim que acontece? Tem fases da vida que a gente É, passa. Eu estava sim, assim esse mês. Eu estava procrastinando, eu falava, meu Deus, não tenho vontade, não tenho preguiça. Preciso começar a escrever uma mentoria e não conseguia aquilo, não saía da cabeça, não ia para o papel. Mas por que que eu estou dando ré, gente? Por que que eu não estou conseguindo? Falei, tem alguma coisa aí. Aí fui levar para uma Mahalila, né? Por que que eu estou me negando a me entregar? Porque é uma entrega, né? Qualquer coisa que a gente monta, que a gente vai oferecer para um grupo maior de pessoas, ou que seja para uma pessoa, e que você fica procrastinando aquilo para entregar, tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa que está te impedindo, não é simplesmente vagabundagem. O meu dia é aham, super agitado, mas aí o que que a gente faz? A gente fica se inteirando com tantas outras atividades no dia para fingir que está ocupada e não ter tempo para colocar a cabeça naquilo que precisa ser feito. Não é assim que acontece com a sim, gente? com A certeza. gente, né, se enche de coisa. Ah, mas eu não tive tempo hoje porque eu tive isso para fazer, aquilo, e não faz o que precisa. Isso é um bloqueio no fluxo do dar e receber. E Tá, aí eu fui levar isso para o jogo, abriu tudo aquilo que eu já contei, aí fui buscar essa situação. Você vê que coisa boba? é, Aí o que foi interessante dentro da sistêmica? Eu tive que entender, eu ali agora, né? Isso aconteceu agora, semana passada, que eu olhei para sim, aquela minha irmã e eu me coloquei na posição de filha mais nova. Ela tinha mais direito àquela boneca do que eu, porque ela veio primeiro. Eu estava hum, ultrapassando a lei da hierarquia. Ela é mais velha do que eu. Os irmãos mais velhos têm direito a mais coisas do que nós, menores. Só que o filho mais novo, ele recebeu mais, porque ele também recebeu dos irmãos mais velhos. Marta, você é a mais velha? sou a mais Você, velha. você é que recebeu menos. Porque você não recebeu dos seus irmãos, você deu para os seus irmãos. Sim, e meu irmão mais novo recebe de todos nós, até Então, hoje. você está vendo? É assim. É assim. É assim que é. Hum, Aí, quando eu entendi, me caiu uma ficha na hora que eu não tinha olhado para aquilo. Eu falei, nossa, mas a minha irmã tem, ela tem pertinência para mim. É direito dela aquela boneca, não é meu, ela veio primeiro. Mesmo que ela não tivesse sido atropelada, meu pai tinha que dar a boneca para ela e não para mim. Aí, o que acontece? Quando eu identifiquei isso, eu vim para a minha parte adulta. sim, É essa transformação, né? A gente se tá coloca certo. na posição que é no sistema. Eu sou menor. Ganhei outras Uhum, coisas e ganhei muito mais, porque eu sou mais nova. sim, valeu. É muito legal, né? É, Vamos lá. Ficou tudo certo com o bobo, então? Tudo beleza? Alguém tirou? O órfão? A Eu tirei. Lisiane também. É um arquétipo que fala muito da relação da mãe e do pai, mas aqui estamos falando da mãe. O órfão, né, gente? É o abandonado. Aqui eu vou falar num tom bem leve, tá? Porque eu não quero criar traumas que vocês não durmam de noite. Mas ele é o abandonado. O que ele pode dizer? Que houve algum movimento de interrupção com essa mãe na infância. Pode ser que essa mãe trabalhava o dia inteiro, não dava conta de vocês. Pode ser que essa mãe foi embora de casa, pode ser que essa mãe faleceu, pode ser inúmeras coisas, mas é um movimento de separação. E pode ser que não aconteceu nada de grave, mas aquela criança se sentiu muito separada.
em momentos da vida, ela realmente não se sentiu olhada. Ele é o segundo arquétipo dos 12, né? Nós temos aqui o órfão. Nascemos, né, o inocente, nascemos, segundo arquétipo, o órfão. O órfão é aquelas histórias da vida que criaram essas situações e que também podem ter absorvido carga pesada da relação do pai e da mãe e trouxe para si, se sentiu culpada, às vezes por uma relação de pai e mãe que não foi muito legal, ou que se separaram, ou que tinha muitas brigas. Mas aqui existe um movimento de separação. Está fazendo sentido para vocês? Tá, Lisiane? Totalmente. Demais, muito, muito. É isso. Aqui precisa, a cura disso é tomar essa mãe. Nossa, para esse arquétipo é fundamental curar essas feridas e tomar essa mãe. Porque o sentimento de abandono está aí dentro de vocês. Em algum grau, em algum nível, ele está aí dentro. É um sentimento de separação. Se vocês têm consciência da história, de tudo que aconteceu e reconhece, a Lisiane parece que sim, a Mariana não sei, mas precisa olhar esta criança na infância. Tá? Porque tem passagens das histórias aí que você pode ter feito algum movimento de interrupção com essa mãe. Precisa fazer o vínculo de novo com ela. Porque é claramente um rompimento interno. Pode ser que você não consiga tomar essa mãe. Tem que ir aos poucos, tá? Para vocês duas, todo mundo precisa, né? Mas esse é um arquétipo que fala muito forte sobre isso. Não se culpem de maneira nenhuma, né? Não tomem esse peso, mas vão tentando tomar a mãe aos poucos, tá? Do jeito que dá. A Lisiane tirou o órfão de novo, já foi outra vez, então. Lisiane, quando repete, não tem jeito. Não tem jeito, a vida está querendo mostrar. O seu eu superior aí, a sua divindade, o universo, está querendo mostrar que precisa fazer essa reconstrução desse laço interno. Nunca é externo, tá, gente? Se vocês conseguirem, não sei como é a relação de vocês com a mãe, mas se vocês conseguirem mais para frente fazer, ok. Se não conseguirem externamente, né? Façam internamente. Tá? Tem muita história aqui que precisa ser olhada. Tem muita dor aqui que precisa ser curada. E às vezes são apenas auto-enganos. Não é que a mãe é uma carrasca, mas apenas foi como a criança se sentiu. A mãe, sim, se você me contar a história, pode ser que eu falo, nossa, mas a mãe fez o melhor que ela pôde, mas não foi como vocês se sentiram, então ponto. E o que importa é como a criança sentiu. É isso que interfere na nossa vida adulta. Tá? Aqui a gente não está aqui para mudar a mãe, não. A mãe é o que é, né? A gente tem que aceitar e tomar essa vida que ela deu, do jeito que foi. E aqui, veja bem, só uma última questão desse arquétipo. Normalmente, quando essa criança também pode ser que teve que dar conta de coisas na vida muito cedo ainda. Teve que ficar madura muito cedo. Teve que dar conta de muita coisa muito cedo. E aí, a tendência desse arquétipo é criar uma autossuficiência. E tem muita dificuldade em pedir ajuda. Então, a gente se fecha no mundo, eu dou conta de tudo e não preciso pedir nem uma xícara de açúcar para o vizinho quando eu estou precisando. Tudo bem? Fez sentido para vocês?
Ai, venham para o jogo a semana que vem. Eu vou falar depois. Vamos terminar aqui. Quem tirou? Alguém tirou explorador? Valéria tirou? Eu tirei primeiro o guerreiro e depois o explorador. Veio para mim também. Tá. Então, o guerreiro é aquela. Precisa olhar, Valéria, às vezes uma distorção do lado masculino. Se por algumas questões com a mãe, ou essa mãe era muito dominadora, essa mãe era que fazia tudo em casa, que dominava, que tomava o lugar do pai. Era isso ou não? E eu repeti muito esse Ah, comportamento dela. então. É o que eu É estou isso. fazendo, esse movimento de Nossa, mas passar para o marido, já quando tem você, uns tempos, quando você falou, foi já a tenho história que me veio. trabalhado, já vem trabalhado isso muito, porque assim, Então, realmente eu era a guerreira fazedora igual ela, né? Então, até numa constelação eu descobri até que a pressa que ela tinha na vida, porque ela tinha perdido a mãe cedo, eu peguei aquela pressa da vida dela. E então, eu aí sempre que eu você virei para fala, terapeuta, eu falei assim, eu quero trabalhar isso a partir do que eu vi aqui nessa constelação. é, E aí, em 1 ano e meio, ela mesmo falou assim, você teve anos-luz de evolução, porque eu fui para a sistêmica também, eu quero ir chegar a fundo nisso. E já tem um tempo que eu venho mudando isso, eu deixei meu marido entrar no lugar dele, eu tenho buscado entrar no meu. Eu sei que eu tenho essa força, a mulher que eu tem tenho uma esse tendência fazedor. muito grande de se colocar no lugar errado. Então, eu comecei a rebaixar, inclusive assim, pelos traços. Ele é muito masoquista, eu sou muito rígida, ele era muito devagar, eu muito rápida, então isso criava muito conflito. Então, eu passei a deixar ele na frente, depois eu venho com a minha rapidez. Então, foi um trabalho de aprendizado, assim, de pôr ele no lugar dele, que eu também tinha tirado ele, que demorou um tempo para isso Olha acontecer, lá. e vem acontecendo, né? Vem melhorando. Mas, assim, eu sei que eu tenho essa força. Eu É, tenho consciência disso, só que assim, eu venho trabalhar dessa força, esse controle, assim, para cuidar da minha saúde, para eu fazer exercício, para eu poder é, estudar. Então, porque eu assim, vim fazendo esse trabalho. a gente tem que tomar cuidado com essa questão de ser aquela mulher guerreira que todo mundo Uhum. acha lindo hoje, né? E a mulher guerreira. Gente, de lindo não tem nada. Porque a Não. facilidade para a gente tomar a posição que não é nossa é muito rápida. Quando tanto o homem quanto a mulher, quando tem esse arquétipo muito forte, é porque já acorda pensando na guerra. E o meu dia hoje, nossa, eu tenho que enfrentar essa luta, porque, nossa, vai ser uma guerra isso. O espírito desse guerreiro está muito em desarmonia, porque só pensa que tudo é com muita luta e com muita batalha. E, a gente, e Foi essa mudança que hoje, eu fiz aqui em casa, que hoje eu sou que não sei nada. Meu então, marido fica assim, mas você não Valéria, sabe nada. Eu falei, esse, não, esse arquétipo do eu fiz uma guerreiro. mudança que eu fui para o outro lado. Que bom que você tomou essa consciência. O Aham. arquétipo do guerreiro é o arquétipo mais antigo que nós temos dentro de nós. Uhum. Só que, assim, os tempos mudaram, porque a Uhum. nossa ancestralidade viveu muito isso, porque era tudo muito difícil, né? Eles plantavam para comer, era muito difícil, eles não tinham nada. Se a gente pensar na nossa sétima Uhum. geração, era ano de 1700 e pouco. Era muito difícil. 1600 e pouco, né? Dependendo da idade que a gente tem. Gente, eles não tinham nada naquela época. Eles tinham começado zero. Então, esse arquétipo era muito forte. Só que isso passou de geração para geração, né? E ainda muita gente acha lindo ser um guerreiro e ser uma guerreira. Mas tudo bem, a gente pode ser, mas tem que estar com ele nesse lado harmonizado, Uhum. né? A gente tem que estar no lado luz dele, né? A meta, tanto é que ele é o quarto arquétipo, né? Uhum. A meta dele é definir as suas batalhas, não enfrentar qualquer luta mais. Eu vou colocar energia naquilo que é importante para mim.
Então, você tem uma meta, você tem um objetivo, você vai atrás dele. Às vezes a gente passa uns perrengues aí, né? Tem que botar uma força aí, de uma energia, mais de uma guerreira para fora, e às vezes ser muito firme, né? Para poder transpor aquilo e conseguir alcançar. Mas não que a gente vai, né, se armar com isso aqui e viver o tempo todo com isso, porque ninguém aguenta. Ninguém Foi o que aguenta. aconteceu, né? Eu quase morri 2 vezes, tive risco de morte 2 vezes, Ah, cheguei a ter um problema de saúde, e foi aí que eu comecei a me reconstruir, quando eu tive uma depressão profunda, que quando eu saí dela, eu falei, vai ser diferente. olha como é E forte, né? aí, e você vê que eu sou forte, que eu saí da depressão sozinha. Então, eu fui buscando os caminhos, eu fui pela alimentação, aí eu já estava achando assim, tudo escolha minha, aí eu ouvi um depoimento de uma mulher que tinha trazido o MADA para o Brasil. A hora que ele deu o depoimento da criadora e que ela contou a história dela, eu falei, meu caminho é esse. Realmente eu Já se faço as escolhas, identificou. agora eu tenho que descobrir por que eu faço as escolhas na vida. E assim, É vim esse isso. caminho. Eu estou com 61 anos, eu tinha 38 para 39 anos. E assim, tentei fazer muito Transformou. tempo sozinha, até que eu me abandonei e eu preciso ser cuidada, eu não dou conta de sozinha. Então, foi um processo bom, né? Que até eu estou para fazer uma pós em psicanálise, a minha mentora já falou comigo, você pode usar a sua história, Olha lá. você já tem seu TCC. Bom, e Mas você deu foi conta. uma coisa... Mas eu Transformou, falei assim, tomou achei interessante consciência. isso aí, porque assim, eu tenho esse lado, ele é meu, foi uma constituição de vida, Claro. mas que eu falo, eu não posso esquecer que ele existe, porque ele tem que ser sempre cuidado, porque foi um Sempre. aprendizado longo É. de vida, então, assim, vamos por lá, 55 anos vivendo nisso, que tem uns 6 anos que eu realmente entrei de cabeça nisso, que eu falei, eu vou mudar minha vida. Que a minha meta era os É. 50, quando eu cheguei nos 55, eu falei, nossa, ainda não mexi em nada. Eu falei, é agora ou nunca. Mas você entrou numa Então, virada de setênio, né? Normalmente a gente é, toma grandes consciências, que 56 anos você vira o setênio. E aí vem e eu uma achei tomada de interessante consciência isso. grande. E eu achei interessante isso, que saiu, porque assim, na hora que você falou, eu entendi, foi assim, eu tenho esse lado. Olha, Ele é um de lado a verdade, ser cuidado, mas ele não precisa ser usado o tempo todo. Eu posso não. usar ele Todos. sempre que eu precisar, mas eu não preciso, igual você falou, Isso. não preciso ter todas as lutas da vida igual Não. eu lutava. Eu dava a vida de todo mundo. Todos E nós. hoje eu consigo dizer não, olhar só para a minha vida, saber da vida das pessoas. Então, igual eu falei, a parte, né? Depois eu falo hoje, problema para mim só se me pagar para resolver. É, De graça eu não resolvo mais nada. Então, hoje, assim, é bem por aí. Todos os 12 arquétipos, nós temos eles dentro de nós, né? Não é porque vocês estão tirando, né, um aqui, um lá, que os outros não fazem parte. Nós temos todos dentro de nós, né? Porque isso são modelos do inconsciente coletivo, né? Então, todos estão dentro de nós. Só que para cada área da nossa vida, a gente tem um arquétipo dominante, né? Então, o que a gente está tirando aqui é esse lado da maternidade, da mãe, né? Então, hoje, esses arquétipos são os que estão dominantes nessa área. Mas se a gente tirar do trabalho, do dinheiro, vai aparecer outras coisas, né? E tudo bem, é como eu falo, o guerreiro a gente tem muito forte dentro de nós, a gente precisa saber dosar ele para não passar da medida. Mas o explorador, ele vem falando para você de novas possibilidades, né? De esvaziar a sua xícara, né? Largar esse passado e olhar para novas possibilidades que a vida pode já estar te trazendo. E que para você ficar muito focada nos tesouros que o caminho vai te mostrar. Só que como nós estamos falando aqui da mãe, né, vamos sempre focar, porque senão eu fico dando uma visão geral do arquétipo e às vezes a gente não consegue identificar ele para o assunto, né? O explorador, ele tem muita relação com os mistérios da vida. Ele é um arquétipo, eu vou até abrir aqui, porque para essa questão da mãe, ele é bem um pouco mais complexo, né? Eu até estou ligando meu botãozinho intuitivo aqui em você
Como ele é um arquétipo que fala esvaziar a xícara, então, se você teve questões lá atrás, né, com essa questão de mãe e tudo mais, ele fala, olha, não importa o que aconteceu, já foi, tá tudo pago. Agora é um momento de você se ligar aos mistérios da vida, essa coisa realmente mais de expansão de consciência. Você tem muitos aprendizados pela jornada, tá? E você tem muita coisa ainda para fazer. Então, o que está falando aqui? Tome a força dessa mãe para que você consiga seguir com a sua jornada de exploradora. É muito importante você conseguir tomar. Então, você foi para a sistêmica, você conhece o caminho, faça exercícios de tomar a força dessa mãe diariamente no seu coração. Já aproveita, toma pai também junto, né? Porque o pai também tem muita relação com ir para a vida, né? Para que você fique sempre muito conectada com você mesmo, com os mistérios que a gente tem interno, né? Que é essa nossa essência, esse nosso lado espiritual, para que você flua na sua jornada com muito mais leveza. E não foque nos seus projetos, no seu trabalho, não foque no resultado. Foque no aprendizado da jornada. Tá? Mas olha, é como se você ainda precisasse ativar a chama do buscador, da buscadora dentro de você, mas que para você ativar essa chama, você precisa tomar mais essa mãe. E foi que eu comecei a olhar assim, para o que tinha de bom, tanto do lado do pai quanto da mãe. E aí essas novas possibilidades, é o que eu até estava pensando esses dias. Eu falei, minha mãe sempre arrumava novas possibilidades de tudo. Ela fazia dinheiro, ela fazia. Eu já estava conversando, ela queria comprar alguma coisa, ela pegava mais encomenda, ela dava um jeito, ela inventava outras coisas, ela aprendia sempre. E eu tenho muito isso, de aprender Então, por muito, isso com que facilidade de fazer as coisas. quanto Então, mais assim, você essas tomar essa novas força possibilidades dela, vai te ajudar nisso. Você vai trazer esse lado dela que é muito positivo e de prosperidade para a vida, tá? A gente É uma fica, pessoa que desejava assim, sempre o melhor, entendeu? a gente é Mesmo quando a leal gente tinha na dor, situação mas a ruim, gente é leal no amor, né? é igual eu estava falando hoje, ela mesmo nas épocas ruins, ela pegava encomenda e ela usava produto da Paiô, que era assim, era o top da época, era a linha da Paiô. Então, assim, eu falei, ela sempre teve muito isso, assim, de querer o melhor e o máximo que podia. Então, eu falei, eu tenho muito isso também. Que Então, eu bom. falei, gente, eu tenho tanta coisa Pega boa do lado isso, dela. isso. Então, eu Toma falei, essa esse lado força explorador aqui para bateu você muito usar com essa parte. na sua jornada. Que bom. Alguém tirou caridoso? Ninguém? O sábio? O último? O amante. Só faltou a Vivi, então, né? Acho que do resto já foi todo mundo. Então, Vivi, vamos lá. O amante é... Ai, maravilhosa essa carta, né? É uma das pinturas assim que eu mais gosto, é o amante e o criador, que me expressa muito. É uma carta que fala muito da amorosidade. Gente, é a carta do feminino, né, Vivi? Nós estamos falando da mãe, né? E aqui é o feminino, né? A carta. Por que que é o feminino? Porque a entrega, a flexibilidade e a criatividade vem do feminino. Porque da onde viemos desse útero é a criatividade. O útero representa a criação, a criatividade. E a carta do amante, o que que fala? Dessa entrega e desse comprometimento. Só que também o amante fala
de uma ferida no coração que você ainda pode carregar. A gente já fez umas sessões, a gente já falou algumas coisas, mas pode ter ainda... claro que tem, né? Porque todos vamos ter feridas sempre, a gente não vai conseguir curá-las todas, né? Mas tem uma questão aí com a mãe nessa parte dessa ferida que você pode trazer. E você, desse lado feminino, vamos falar desse lado feminino maternal, você precisa se entregar mais. Esse arquétipo fala se comprometer mais com as questões. E o que é a entrega? Não é a entrega dos nossos dons, dos nossos talentos? A gente não estava falando aqui dos pactos de vingança, né? Quando a gente não recebeu aquilo que queria receber na infância, a gente se fecha para entregar. Esse arquétipo fala dessa entrega, que independente do que tenha acontecido lá atrás, né? Você pode se abrir mais, você pode se entregar mais e se comprometer mais com as suas coisas e se comprometer mais com você mesma, a princípio. Tá? É uma carta que fala também de criatividade, tá? A meta do amante é a felicidade. É a meta dele, né, gente? Que é por amor aqui, né? Só que o medo dele é a perda do amor. Então, precisaria avaliar se não existe se não houve um movimento de interrupção com o lado materno, lá para trás, com alguma questão que ficou, que às vezes a gente não sabe ou não percebe, alguma ferida que ainda te impede de conseguir entrar em contato com os seus verdadeiros dons e talentos. Se ainda existe uma barreira, tá? E ela fala muito que quanto mais você tomar a força dessa mãe, mais você consegue ficar comprometida com o seu caminho, com a sua jornada, com aquilo que você escolher fazer. Mas se você não está conseguindo se comprometer com você mesmo, com metas, porque tem algo ali com a mãe que ainda não foi olhado no ponto que precisa ser para que você consiga fazer essa entrega. Está fazendo sentido, Vivi? Esse bloqueio nessa capacidade de se entregar e se comprometer? É isso. Então, essa reconexão dentro de você com a questão da mãe é para que você consiga se abrir e se comprometer mais com a vida e com você mesma. Tá? Mas ela fala, assim, dessa possível ferida que ainda pode existir aí dentro. A gente tem várias? Tem, mas às vezes tem uma ou outra que realmente essas que estão fazendo, criando a dificuldade na vida. De a gente se entregar, se comprometer até nas relações. Essa carta, esse arquétipo, é um arquétipo que fala das nossas relações, das relações amorosas, mas das relações também. Então, se a gente também não consegue se entregar para essas relações por inteira, é porque tem uma ferida aqui nesse coração ainda com essa criança. E como nós estamos falando da mãe, né? Tem relação com a mãe, tem relação com a sua infância. Ficou faltando alguém? Acho que não, né? Bom, espero que tenha feito sentido para vocês. A semana que vem nós vamos para o jogo completo desse assunto. Então, vocês guardem esse arquétipo, tá? Eu vou estar criando um link, né? O jogo, sempre o jogo no grupo, ele tem um custo menor, mas ele tem um custo, porque aí é o jogo mesmo do Mahalila, né?
Ele é R$ 97, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Eu sei que, às vezes, aquele mês não dá, aquela pessoa não está podendo ali. Então, o que eu fiquei pensando? Eu vou criar um link através do Eduz, que é um link de pagamento, que existe a possibilidade do parcelamento numa taxa bem baixinha pelo cartão de crédito, para quem precisar, tá bom? Outra coisa que eu vou falar, mais duas coisas. Na semana que vem, no jogo, depois do jogo, eu vou estar fazendo uma autoterapia com vocês em relação à mãe. Como o Dia das Mães vai ser no dia 14, né? Então a gente vai conseguir fazer isso ainda bem nessa semana do Dia das Mães. Apesar que a gente fala que mãe é mãe a vida toda, mas enfim, né? Tem uma data para nos lembrar que a gente precisa olhar, né? Eu acho que essas datas servem para isso. Então, depois do jogo, eu vou fazer um movimento de autoterapia através do tapping, viu, Gorete? Para trabalhar. Ela também é expert nisso. Para trabalhar os nossos possíveis bloqueios com a mãe, para que a gente consiga fazer uma conexão melhor, né, mais leve, trabalhar o sucesso e tudo mais, né? Com a ancestralidade também, vou criar um programa bem bacana para a gente trabalhar depois do jogo. E também de presente esse mês é uma promoção do diagnóstico sistêmico para essa questão da mãe, para quem quiser trazer a mãe para o campo sistêmico e ver o que está acontecendo nessa situação. O diagnóstico sistêmico de 97, o mês todo ele vai ser por 47. É um desconto de mais de 50%. Tá bom? Ele é um diagnóstico, não é a constelação, mas é para a gente conseguir olhar, né, aonde nós estamos colocando essa mãe no nosso campo. Aonde a gente está olhando isso ainda. Meninas, adorei ter vocês aqui, muito obrigada. Se vocês tiverem algumas outras questões, para quem quiser a carta toda do arquétipo, né? Como eu já mandei no outro jogo, me coloca lá no privado que eu tiro uma foto do contexto todo do arquétipo, né? Com todos os dizeres e eu mando para vocês. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Marta. Eu quero pedir, não, fala para mim aquele negócio do copo, como é que é para tomar aquela frase do Pega um copo? copo d'água de manhã, enche de água, né? Faz uma boa vibração no copo, eu tomo a vida e o amor que os meus pais me deram. Tá, muito obrigada. Isso, gente, a gente tinha que fazer pro resto da vida. Se não for de manhã, que esqueceu, gente, faz no meio do dia. A intenção sempre é o que está valendo aí para a gente lembrar. Não, bebo água todo dia de manhã, é a primeira coisa. Vou lembrar sempre. Obrigada. E para quem quiser convidar pessoas para o jogo a semana que vem, mesmo que não tenha participado, é só me mandar no privado, mentalizar o tema, pensar um número de 1 a 12, que eu tiro o arquétipo e mando para a pessoa para ela poder fazer o jogo completo na terça-feira que vem. E se vocês tiverem dúvidas, é só me mandar. Gratidão, muito bom. Meninas, gratidão para vocês e que vocês tenham uma ótima noite e um ótimo resto de semana, um ótimo feriado. Tem feriado, né? Sexta-feira é feriado? Não. Segunda? Não, já foi feriado, né, gente? Não esquece. Já foi. Eu viajei na batatinha. Foi tanto feriado aí um atrás do outro. É Dia das Mães só lá para frente ainda. Tá bom. Meninas, um grande beijo e uma ótima noite. Obrigada. Obrigada, Deise. Tchau. Obrigada, Deise. Tchau.